paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 9, do 1 ao 7. Nós estaremos falando, o tema é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Estamos falando de saúde, amém? De cura, de libertação, e que só Jesus pode fazer por nós. Amém? Nós vimos aqui no capítulo 9 do versículo 1, diz assim: Entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. Eis que lhes trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho. Os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-se, pegue o seu leite e vá para a sua casa. Vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glórias a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Que palavras gloriosas e maravilhosas! Nós vemos aqui a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nós vimos que, vamos estar lendo uma parte aqui em Mateus, capítulo 8 e o 34, que Jesus foi expulso. Aqui, ó. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe e com insistência, que se retirasse da terra deles. Por quê? Porque Jesus chegou ali num lugar, passou num lugar onde ninguém passava. Onde Jesus passou a outra margem, a terra dos Gadarenos. 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Viviam ali tormentados. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que querem conosco, Filho de Deus? Nós vimos aqui que Jesus não tem medo. Seja qual for o meu problema, o teu problema, a tua causa, a minha causa, a nossa causa, ele passa, não somente passa, mas ele fica conosco, nos ajudando a vencer nesses dias difíceis que muitas vezes você está passando, a sua família está passando. Aqui nós vemos dois homens endemoniados, totalmente perturbados. A casa deles era o cemitério, os túmulos. Vivia lá, saía nos túmulos. E ninguém passava por perto porque eles eram violentos. Pessoa totalmente possuída pelo inimigo. Pessoas como eu e você, atormentadas. Aí Jesus passou ali e o libertou. E, obviamente, estava passando uma manada de porcos. Os homens estavam levando aqui. Ora, uma grande manada de porcos estava passando, não longe deles. Mas aqueles homens pediram, que o demônio pediu: olha aqueles porcos lá. Manda nós para lá. E eles se foram para aqueles porcos. Então os demônios pediram a Jesus com insistência o insistiu. Se você vai nos expulsar, mande nós para a manada de porcos. Mas nós vimos aqui, subindo novamente, vemos aqui, ó, o que você quer conosco, Filho de Deus? Satanás conhece
O inimigo da minha alma, da tua alma, da nossa alma, o inimigo de Deus conhece Jesus. Conhecia e conhece Deus. Conhece os céus e conhece o que Deus tem preparado para nós. E ele disse: o que tem, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Olha isso. Eles totalmente, o demônio falando na boca daqueles dois homens. Totalmente atormentados. Não é ele que falava, mas o inimigo, Satanás, o diabo, estava nele, possesso. Nós vimos que se você vai nos expulsar, mande nós para a manada de porcos. Obviamente que Jesus, pois vão. Imediatamente os demônios foram. Esse é o poder que Jesus tem nas mãos, de repreender qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade que nós enfrentamos. E nós vimos aqui que os homens não gostaram. Aqueles homens ficaram enfurecidos. Eles saindo, entraram aos porcos, e os porcos mandando se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Houve uma destruição naquela grande manada de porco. Obviamente, os homens saíram correndo, fugiram, chegando à cidade e anunciaram o que Jesus fez. A liberdade daqueles homens não tinha preço, amados. Dois homens endemoniados, ninguém podia passar por ali. Eles eram atormentados, eles eram violentos, eles tinham medo, mas eles não queriam Jesus ali com eles. Por Jesus ter libertado aqueles dois gadarenos, porque os porcos que eles podiam conquistar novamente, ter novamente, perderam o seu ganha-pão muitas vezes, que poderia ter novamente, conquistar, ter de volta. Mas o que fala mais alto, hoje nós vimos que ninguém quer o bem. Muitas pessoas não querem o bem do outro, não querem a libertação do outro. Se gloria em ver o que está sucedendo. O que está sucedendo, até não fazemos nada. Não se preocupamos com o nosso próximo. Não se preocupamos com ele. Não estou dizendo todos. Mas eu posso dizer uma boa parte grande. Não está nem aí do que está sucedendo no mundo. Não estamos preocupados. Eu posso mudar o mundo? Não. Você pode também não. Nós não podemos fazer muita coisa? Não. Mas a única coisa que nós podemos fazer é orar. Se estiver à nossa volta, do nosso lado, nós podemos ajudar. Se chegar perto de nós, nós ajudaremos. Se está longe de nós, o que nós podemos fazer? Se está fora do nosso alcance, o que nós podemos fazer? Orar e pedir a Deus, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo neste momento, principalmente a guerra. Aqueles que perderam casa, perderam tudo nas enchentes, que a natureza. Uns estão à guerra, os soldados que estão nas guerras. As suas famílias que estão sofrendo com aqueles soldados que estão na guerra. E nós muitas vezes deixamos de orar e interceder por eles. Israel está numa situação, Estados Unidos e tudo mais, tudo que está havendo. O Brasil, uma guerra, muitas vezes espiritual, que ninguém está percebendo o que está sucedendo. E muitas vezes nós olhamos e dizemos, não tem nada a ver. A preocupação, esses homens aqui, por ter os seus porcos ter morrido, precipitado-se dentro do mar e morreram, eles não quiseram nem saber se Jesus libertou aqueles dois homens demoniados que não viviam em casa, homens atormentados, possessos, vivia dentre os túmulos. Você sabe que é isto, amados? E eles nem sequer importou, nem sequer deram glórias a Deus pela liberdade daqueles dois homens, tormentados, possessos. Mas eles vieram, como se diz, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e ao vê-lo pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Não quiseram nem saber o que Jesus fez, deixou de fazer com aqueles dois homens. E muitas vezes nós podemos olhar o que está sucedendo no nosso mundo, no nosso país. E não vamos pedir somente por ele, mas por todos. O que está sucedendo aí atrás. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar
famílias destruídas, destroçadas, sofrendo. Eu não posso alcançar, eu não posso. Mas as minhas orações, as nossas intercessões, pode alcançá-los. Que a Bíblia diz para nós orar um pelos outros, intercedermos, ajudar uns aos outros. E que nós podemos fazer isso em oração. E nós vemos que Jesus saiu, se retirou. Eles pediram com insistência que Jesus se retirasse lá. E Jesus, todo-poderoso, que entrando ali para curar e libertar, Jesus sabia que aqueles homens estavam ali e passou ali para libertá-los. Jesus quer libertar a minha alma, a tua alma, da prisão que Satanás tem colocado em nossas vidas, colocado na nossa mente e nos deixado viver atormentados, totalmente atormentado, porque começa tudo na nossa mente. E Jesus quer dar paz e alegria, mas muitas vezes não olhamos para Jesus. Expulsamos Jesus de dentro da nossa casa, das nossas vidas, como esses homens expulsaram Jesus daquela cidade. Não aceitamos Jesus, Jesus está batendo na porta, não quero saber. Mas Jesus, então nós vimos que ele entrou no barco, e Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho. Coragem, filha. A sua dor, a sua dificuldade, Jesus dizendo para você: coragem, filho, coragem, filha. Seja qual for o teu problema, acredita em Deus. Os seus pecados estão perdoados. É quando nós podemos nos dobrar diante dele e confessar os nossos pecados, as nossas mazelas diante do Senhor e pedir ao Senhor nos perdoe. E nós vimos aqui que Jesus nós vimos viu a fé daqueles homens. Nós vemos aqui dois exemplos. Um de amor e fé e o outro de preocupação com os bens materiais. Vamos dizer, com sua própria vida, está nem aí com a vida dos outros. Duas situações. Nós vemos a cura de 2 endemoniados no Gadarenos, e nós vimos aqui a cura de um paralítico, a diferença de aqueles homens levando aquele homem paralítico que não conseguia andar até Jesus. O amor. E aqueles homens com aquela manada de porco, porque pediu todo aquele povo, não se preocupou, todo. Podemos dizer que menos, eu creio que deve ser a família, mas todos ali, como se diz, todos. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Mas não foi para pedir a Jesus que curassem. Não foi para ver o milagre que ele fez na vida daqueles 2 homens atormentados. Não. E ao vê-lo, pediram que saísse com urgência dali. Eles não queriam nem saber. E nós vimos que Jesus chegando e vimos outras situações. O amor daqueles homens, levando o paralítico até Jesus. Jesus diz: coragem, filho. Os seus pecados são perdoados. Mas alguns escribas, como sempre tem os escribas, os fariseus, ele está blasfemando, falando de Jesus. Mas Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, diz: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Jesus conhece o meu pensamento, o teu pensamento, o que se passa na sua mente, o que se passa nos seus pensamentos do oculto, no escondido, o que você está passando, o que você está sentindo, tudo Jesus sabe. Nós vimos aqui que ele diz: pois o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se e ande? Para Jesus, tudo vale, tudo. Ele pode perdoar pecado como ele pode curar. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Fica sabendo vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Seja qual for o teu pecado, seja qual for a sua enfermidade, como nós vemos aqui, existem 2 grandes enfermidades, a física e a espiritual. A primeira pode ser curada por meio de remédios ou da intervenção divina.
onde Jesus pode entrar e fazer milagres, seja uma dor de cabeça, seja o que for. E a segunda apenas por Jesus. A primeira pode trazer infelicidade e a segunda traz morte eterna. Então nós vemos aqui, se nossos pecados não são perdoados, nós temos a infelicidade da nossa morte ser eterna, não haver salvação. E se nós vemos a física, se deixarmos a física, a primeira pode trazer infelicidade. Então vale a pena confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Essa sociedade na terra mais na frente se juntará com toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem o poder nos céus e na terra. Tudo está nas mãos dele e ele está de olho em tudo. Ele está vendo tudo. O seu pensamento que passa pela sua cabeça. Atormento que hoje muitos estão atormentados na mente. Pessoas que não têm alegria, felicidade, a mente não deixa, porque tudo começa na nossa mente. E se nós tivermos a mente de Cristo, a mente sarada, a nossa alma está sarada e nosso corpo também. Mas Deus cura, Deus está olhando para você, querendo. Como se diz, o homem teve fé de levar aquele paralítico até Jesus, e Jesus o curou. E mandou Jesus, nova vida, vai para casa. Nova vida, vida mudada, começa em casa. Começa em casa uma nova vida, uma vida mudada. Ela começa na nossa casa, aqui na nossa mente. A cura que Jesus pode curar. Jesus, a minha mente pertence ao Senhor. Eu quero a cura da minha alma, que é a nossa mente, nosso ser. Então nós pedimos ao Senhor compaixão, misericórdia, enquanto uns expulsa, outros o aceitam. E assim existe até hoje. Quantos não querem saber de Jesus, nem sequer ouvir o seu nome, enquanto Ele quer para nós o melhor. Ele quer para nós a paz, Ele quer para nós a alegria, que nós desfrutamos aqui também, que nós sejamos felizes, famílias felizes, unidas, enquanto muitos não querem nem saber. Você que não é crente, você que está dentro da casa do Senhor, está passando por dificuldades, olha para Jesus, fale com Ele, porque Ele é o que vê, o que passa por aqui, na noite, na escuridão. Ele põe a luz, liberta, transforma a sua alma, a sua mente em alegria, em felicidade, com felicidade na sua vida. Então nós vimos aqui essas duas passagens. Jesus te ama, Jesus nos ama. Não expulsa Jesus da sua vida. Chama Jesus. Como eu expulso Jesus? Não acreditando nele, não chamando ele para fazer parte da sua vida. Assim nós expulsamos Jesus, não deixando ele ser o Senhor da sua vida. Assim que nós expulsamos Jesus, não acreditando, a casa, o lar, a família está em uma situação difícil, mas não chamamos ele. Ele fica querendo entrar, mas não pode entrar aonde ele não é bem-vindo, ele não é convidado. Nós vimos aqui que os homens expulsaram ele da sua casa, das suas terras. Não quiseram Jesus lá, porque Jesus fez um milagre que ninguém podia fazer, médico nenhum podia fazer, mas ele o fez, salvou aqueles dois. Não tem mais histórias deles aqui. Não foi uma parábola, é uma coisa real que houve. Mas nós vimos que o outro chegou correndo, os amigos pegou o outro e levou até Jesus. Tanto Jesus pegou o pecado e a enfermidade, os dois. Jesus pôs de lado a lado, como se diz aqui, ó. Pode ser que houve um pecado que levou à doença, ou pode ser que, por ser causa da doença, o homem ficou amargurado.
culpou a Deus ou de alguma outra forma pecou contra ele. Jesus traz cura espiritual ao lado com a cura física. Então Jesus está aí, esperando você clamar por ele, buscar por ele. Nós buscamos muitas coisas, nós entramos em muitas portas, mas a porta que nos leva à cura e à salvação, nós o deixamos. Nos traz paz e alegria, nós não procuramos. Essa é Jesus. Que Deus o abençoe. Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.